suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem está cansado aí? Não precisa levantar a mão não. Eu nem terminei de falar, já um monte de cansado levantou a mão aí. Meus irmãos, além de termos essa sensação de que o tempo está passando muito rápido, eu tenho visto que as pessoas estão se cansando também com muito maior intensidade. A gente tem vivido um tempo de muito cansaço, muito estresse, muita fadiga, muito desânimo, muita falta de energia. E a palavra do Senhor Deus tem nos mostrado que nos últimos dias os dias seriam abreviados e que os tempos seriam tempos trabalhosos. Os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, e esses tempos trabalhosos nos levarão certamente à fadiga. A impressão que nós temos é que parece que no dia a nossa agenda ficou mais curta e nós não demos conta de cumprir tanta coisa na nossa agenda. O resultado disso, fadiga, cansaço. E nós mal começamos o ano, e muitos de nós temos tido a sensação de que parece que está chegando o final de ano, porque que ano complicado tem sido para nós. E complicado, não digo no sentido financeiro, mas complicado no sentido de muita agitação. Nós estamos agitados. E a palavra do Senhor Deus, ela nos alerta que nós devemos estar em paz, estarmos quietos. Assim diz o texto sagrado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas nós estamos acelerados. A quantidade de informação que tem vindo até nós tem acelerado a nossa mente de uma maneira tal que é raro hoje você encontrar alguém que tenha acesso à tecnologia que não esteja estressado. É muita informação, é muita coisa que nos agita, é muita coisa que nos cansa. E agora o profeta Isaías, ele dá essa palavra como quem estivesse vendo os nossos dias. Como a palavra do Senhor Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela sempre estará atual. Eu ontem estava lendo uma estatística que dizia quantas vezes está escrito na Bíblia as três palavras: hoje, ontem e amanhã. E eu não anotei para trazer isso para os irmãos, mas eu fiquei surpreso, porque a palavra ontem está escrito na Bíblia mais de 300 vezes. Se eu não me engano, 342 vezes. A palavra hoje é muito mais vezes citada do que a palavra ontem. E a palavra amanhã é a palavra que é menos citada na Bíblia. Com isso, o Senhor Deus estava dizendo que nós não temos governo e poder nenhum com as coisas que passaram, que o amanhã não nos pertence, mas o que eu preciso fazer em relação à minha vida com Deus precisa ser hoje. E hoje nós estamos aqui numa reunião de gente que ama a Deus, mas gente que está debaixo de pressão, debaixo de cobrança, debaixo de uma agenda que às vezes estressa e debaixo de muitas outras pressões. Eu quero meditar um pouco sobre essa necessidade que nós temos de encontrar descanso, porque a palavra do Senhor diz que os últimos dias seriam dias que o povo de Deus teria direito em Cristo de gozar do descanso, que é algo que se instala na nossa alma através do reino de nós instalado. Mas se nós ficarmos sendo tocados pela ditadura, pela batida do martelo do mundo que nos cerca, nós vamos estar cada vez mais cansados. Você está cansado? Você está cansado de orar e não ser respondido? Você está cansado de buscar e não encontrar? Você está cansado de tal maneira que você faz não ver as coisas acontecendo? Você precisa de descanso. Eu tive uma experiência essa semana. Há muito tempo eu não tenho.
de uns 3 meses para cá, alguns irmãos que me encontram na rua têm falado assim: pastor, o senhor está cheirando a gelol. Alguns aí já me viram. Eu passo tanto gelol nas costas, de tanta dor, de tanto estresse, de tanto peso. Vez por outra, alguém fala: oi gelol, tudo bem? Porque eu estou cheirando a gelol. Essa semana eu não aguentei, fui para casa e fui dormir durante o dia. E tive uma experiência incrível. Eu não comentei isso em casa, mas depois de um bom sono, os ossos todos que estavam doendo, eu estava sentindo dor quando um joelho passava pelo outro. Para subir escada eu estava tendo dificuldade. Depois de uma noite e quase um dia de um bom sono, levantei sem dor e levantei sem nenhum mal-estar nas costas. E Deus começou a me falar: você precisa descansar. Deus está nos falando hoje: você precisa encontrar descanso. E não é só o descanso físico, porque o que tem opresso as pessoas não é o físico apenas, é a pressão desse mundo que jaz do maligno. O maligno está oprimindo esse mundo. E na medida em que nós estamos nos aproximando da vinda do Senhor, nós temos a impressão de que esse teto trevoso sobre a terra está baixando cada vez mais, e a pressão sobre nós, os moradores da terra, está aumentando. Mas diz assim a palavra do Senhor: quero que você volte os seus olhos para o que diz Isaías a partir do versículo 28. Isaías, percebendo isso que estava acontecendo já em seus dias, ele diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não sabia disso? Nós nos cansamos, nós nos fatigamos, mas Isaías, até com bom humor, está dizendo: você não sabia que o Deus a quem você serve não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar a sua inteligência, o seu entendimento, o seu pensamento, não se pode mensurar, esquadrinhar. E ele diz aqui depois que para eu e você, o cansado, a cansada, ele dá força. Deus nos dá força. Vamos declarar isso? Deus me dá força. O Senhor é a nossa força, irmãos. Deus nos dá força. Mais do que isso, Ele dá força àquela pessoa que não tem nenhum vigor. Você tem até o vigor físico, mas o desânimo abraçou você de uma maneira tal que você não tem mais vontade de ir ao culto, você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de ler a palavra do Senhor. Tem um livro chamado Esgotamento Espiritual. Eu recomendo que você leia esse livro. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, com o seu físico em dia, não sentem dor, não sentem nada, mas espiritualmente estão esgotadas. E quando nós estamos esgotados nesse nível, nós precisamos ter o nosso vigor espiritual renovado. Por isso Isaías diz: você não sabia disso? Que aquele a quem você serve, aquele cujo pensamento, cujo entendimento não se pode mensurar, ele não se cansa nem se fatiga. O que Isaías está dizendo com isso? Ele está dizendo que eu e você, quando cansados, nós devemos e podemos ir à fonte da nossa força, que é o Senhor. E estando nele, nós podemos pedir: Senhor, renova o meu vigor. O Senhor Jesus, quando fala aos discípulos, ele diz aos discípulos assim: mas vocês não vêm a mim para que tenham vida, mas vocês não vêm a mim para que tenham vida. Nós perdemos a oportunidade de sermos renovados espiritualmente quando deixamos de ir ao Senhor. A própria palavra de Deus é uma palavra de Deus fazendo-nos um convite para, especialmente quando nós estivermos cansados, sobrecarregados e muitas vezes oprimidos.
Ele diz o Senhor: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas nós escolhemos, na maior parte das vezes, não ir ao Senhor. E quando eu faço essa escolha, eu estou me privando de ser renovado no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos ler o texto seguinte, último verso. Vamos falar juntos lá, atenção aí. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A gente pode cansar fisicamente, mas temos que ter cuidado para nós não ficarmos espiritualmente esgotados. Tenha esse cuidado. Davi diz assim, que ele pacientemente esperou no Senhor. Em outra versão diz: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você tem estado assim, espiritualmente muito cansado, espiritualmente muito esgotado, Deus tem uma solução para você. Você precisa clamar o nome dele. Você precisa clamar a Deus por socorro. Você precisa clamar ao Senhor para que Ele renove o seu vigor espiritual. Eu tenho dito algumas vezes que quando nós estamos assim, sem vontade de orar, às vezes não temos forças nem para ajoelhar, mas do jeito em que você estiver em casa, deitado, encostado, feche os teus olhos e comece a chamar por Jesus. Comece a clamar o nome de Jesus. Aqueles que clamam o nome do Senhor, o Senhor vem ao encontro dele. A promessa do Senhor, que quando nós o invocarmos, nós somos salvos. Não é só salvação ligada ao nosso estado de espírito, salvação da alma, não, é a salvação do renovo. Para que Jesus foi enviado? Foi só para nos libertar da força do pecado? Não. Ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então Deus quer que você tenha vida em abundância. Ele quer que você tenha um vigor espiritual que não só sustente você, mas Ele quer usar você como um instrumento para que outros sejam, através da sua vida, abençoados, edificados e renovados. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele disse que estava numa situação em que não tinha força para sair daquela situação. Então ele começa a falar que esperei. Ele foi clamando, mas foi esperando. Foi clamando, mas foi esperando. Ele esperou pacientemente no Senhor, até que o Senhor veio, colocou ele de pé e firmou os pés dele sobre uma rocha. Você tem andado com os seus joelhos trôpegos? O seu andar tem sido vacilante? Só o Senhor tem o poder para firmar o seu andar, para firmar a sua vida na fé, para firmar a sua relação com Ele. Sozinho nós não temos forças. O salmista disse que foi o Senhor quem o tirou daquela situação terrível, deplorável, e firmou os pés dele sobre a rocha. Deus quer firmar os seus pés sobre a rocha. Se você continuar sendo tentado a deixar de olhar para Jesus e olhar para os lados, você vai se decepcionar sempre. Você vai se decepcionar com os pastores, com os líderes, com os membros da igreja. Você vai começar a deixar de ir à igreja, porque você vai dizer assim: não, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Você é membro do corpo, mas você não é a igreja, você é um membro. A igreja se manifesta quando está assim no ajuntamento. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Mas você não é a igreja, você é um membro do corpo de Cristo. Então quando você diz: eu não vou congregar, quem está perdendo não é a igreja, quem está perdendo é você como membro.
E quanto maior for o seu tempo longe do Senhor, maior será o seu nanismo espiritual. Mais fraqueza, mais desânimo, mais decepção. E Deus quer que você volte o seu olhar hoje para Ele, para o Senhor. As nossas desculpas jamais irão funcionar com o Senhor. Jamais. Se chegarmos no céu hoje dizendo: Senhor, eu deixei de seguir o Senhor porque eu perdi as forças, eu me decepcionei. Ah, Senhor, muita coisa sendo errada. Mas nós temos aprendido que o Senhor é aquele que, quando nos olha, o seu olhar nos traspassa, e diante dele não há linguagem, não há fala, diante dele não há desculpas, diante dele o olhar dele nos sonda e nos conhece. E tudo isso que funciona comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com você, diante de Deus não vai funcionar. A fraqueza que você tem tido, clama ao Senhor. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. O diabo quer manter você calado. O diabo não quer que você clame por socorro. Você se lembra do cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamou, o Senhor veio em seu socorro. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Uma das coisas que expressam que alguém está desanimado espiritualmente, a pessoa começa a parar de cantar louvor. Pessoas desanimadas espiritualmente, cansadas espiritualmente, esgotadas espiritualmente, perdem a força de louvar. Eu sou músico antes de ter sido chamado para o ministério pastoral. E eu tenho certeza que todos os músicos aqui da igreja, quando estão aqui ministrando, a gente tem uma tristeza quando nós olhamos para irmãos que na hora da adoração não se envolvem na adoração. Estão perdendo a oportunidade de serem alvos de um milagre de Deus. Milagres acontecem quando o povo de Deus adora. E um dos milagres é que o Senhor, na adoração, nos renova. Então não feche sua boca na hora da adoração. Pelo contrário, abra sua boca, e o seu louvor a Deus vai trazer sobre você renovo. Renovo. Colocou nos meus lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado, Salmo 40, de 1 a 5 eu estou lendo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são muito mais do que se podem contar. Ainda o salmista, no Salmo 34, dos versos 6 a 10, ele diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Você está cansado já é ruim, mas você está cansado e angustiado é terrível. Uma pessoa que é visitada pela angústia é desesperador, mas o pobre, esse que se vê como miserável, como aquele que não merece a visita do Senhor, ele diz: olha, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Sabe por que ele diz assim, meus irmãos? Porque sem o Senhor nós somos miseráveis, pobres. E quando reconhecemos essa dificuldade em nós, essa limitação em nós, e clamamos ao Senhor, a misericórdia do Senhor vem sobre nós. É por isso que você, como membro do corpo de Cristo, não
pode deixar de congregar. Você tem luta lá fora, mas quando você está aqui no ajuntamento da igreja, o Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É no ajuntamento que a bênção e a vida para sempre se dá. Salmo 133. Então é um rico privilégio que nós temos de congregar no ajuntamento em adoração ao Senhor e no ajuntamento recebermos a paz que desce do céu. Eu posso ter experiências isoladas em casa? Posso. Podemos sim, mas o ajuntamento é melhor. Aqui você tem a oportunidade de pedir alguém para orar por você. Aqui você tem a oportunidade também de ouvir um testemunho que edifica a sua fé. Aqui você tem a oportunidade de, como vaso do Senhor, você sair daqui cheio do azeite e da presença do Senhor. O ajuntamento da igreja é um local de oportunidade. Ah, mas eu não consigo, eu estou cansado. Clamo ao Senhor. Eu quero encerrar lendo mais 2 textos. Final do Salmo 34, no verso 9 e 10, diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Primeiro texto que nós lemos: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É muito mais do que cansaço físico, é muito mais do que o resultado de uma vida estressante. Nós estamos, todo o planeta, não é só a igreja do Senhor Jesus, todo o planeta se encontra em plena guerra espiritual. Satanás e os seus enviados, ele vem para sacar e roubar a nossa alegria, para esgotar as nossas forças, para nos ocupar o máximo possível, para nos distrair. Sabe para quê? Para que a gente ofereça depois o pior para o Senhor. Meu pior culto, minha pior adoração, o meu pior serviço. Ele quer esgotar você. Eu quero orar com você nessa hora. Quero que você recline a sua cabeça. E se você tem estado cansado, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus,